A paz do Senhor com gratidão, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Bíblia em um Ano, vídeo 289. Neste vídeo de hoje, amados, vamos ver juntos aí os capítulos 31, 32 e 33 do livro de Isaías. Antes de iniciarmos a fazer essa leitura, vamos fazer nossa oração, pedindo a Deus que nos conduza em mais este vídeo. Querido e amado Deus, pedimos a Ti nesta hora, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Venha nos conduzir, Senhor, em mais este dia de propósito. Nos conduz, Senhor, nesta leitura. Que Tu, Senhor, sejas o centro dela e que o Senhor nos direcione para aprendermos e ouvirmos, Senhor, das Tuas palavras, das Tuas revelações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos caminhado juntos aí, amados, no livro de Isaías, vendo aí profecias, sobre as nações, sobre o povo de Deus, tudo aquilo que Deus tem determinado para o seu povo. Ele antes de determinar, ele ao mesmo tempo que determina, ele anuncia aos seus profetas. E desta forma você vai percebendo que a palavra de Deus ela vai ganhando vida. Você percebe que aquilo que Deus fala através dos seus servos se torna realidade. Isso dá veracidade. Isso nos dá confiança de sabermos que servimos e cremos num Deus vivo, num Deus que age, não é um Deus estático, não é um Deus que só fica olhando as coisas acontecerem, mas um Deus que é participante ativo das nossas vidas. Nós vamos continuar nesse sentido, aprendendo mais aí do que Deus falou através do profeta Isaías. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 31, você tem aí Deus falando através de Isaías para o seu povo. Por quê? Porque o seu povo não estava mais buscando nele aquilo, as respostas que deveriam, a força que antes tinham. O seu povo estava confiando em mãos humanas. O seu povo estava confiando no Egito como uma nação mais forte que poderia os proteger, que poderia os ajudar contra os seus inimigos. E nesse capítulo 31 Deus fala comigo e com você, amado.
quem pode nos livrar da mão do inimigo não é A, nem B, nem C, mas somente o Senhor dos Exércitos, somente o Senhor nosso Deus. Então não busque e não espere que o teu socorro venha de mãos humanas. Ele pode até parecer que vem, ele pode até vir ao teu socorro, mas como diz a palavra aqui, aquele que ajuda tropeçará, e o que é ajudado cairá. Eu e você, amado, nós fomos chamados para não viver mais segundo os padrões desse mundo, mas fomos chamados para viver segundo os padrões de Deus. E eu e você, como servos de Deus, como homens e mulheres chamados para viver segundo os padrões de Deus, temos que confiar no Senhor, aguardar no Senhor, saber que Ele é o nosso Deus e Ele nos conduz em todas as adversidades, em todas as batalhas. Algo que Israel havia perdido nesse momento. E o Senhor está falando para eles: vocês vão se juntar com eles? Vocês estão confiando nos seus carros, nos seus cavalos? Vocês vão tropeçar, vocês vão cair. E só o Senhor é capaz de nos guardar, amado, dos problemas, das situações adversas desse mundo aí. Saiba disso. É o principal de Deus para nós nesse capítulo 31. Capítulo 32. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês se sentem seguras, ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Tremam, vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam, vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. A cidade e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos.
Capítulo 32. Deus fala aí para Isaías e através de Isaías de um reino de justiça que viria. Um rei reinará com retidão e os príncipes governarão com justiça. Quando Deus fala através de Isaías aqui, amado, dos príncipes que governarão com justiça, eu creio pela fé que o Senhor está falando de mim e de você, que reinamos com Cristo no seu reino. E olha o que diz: cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade. E esse é o ponto principal aqui para mim e para você. Deus nos coloca nessa terra como embaixadores do seu reino com qual propósito? Qual é a minha atribuição em ser embaixador do reino de Deus na terra? Você sabe já aprendemos que nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliar aqueles que estão perdidos com Deus. E dentro deste nosso ministério, nós somos aqui na terra, temos que ser esse abrigo seguro contra pessoas que estão em meio a tempestades. Nós temos que ser esse esconderijo contra o vento forte. E eu pergunto a você, amado, e pergunto a mim também, nós temos sido esse abrigo para pessoas que estão aí fora? Nós temos sido refúgio? Nós temos servido de sombra para as pessoas que estão cansadas aí fora? É certo que o Senhor é o meu pastor e é o dessas pessoas também que precisam e que querem o Senhor. Ele é o nosso pastor. Mas saiba que nós temos um ministério aqui na terra a cumprir. E nós reinamos com Ele, somos príncipes com Ele. Governaremos e governamos com Ele já, porque o reino de Deus já é chegado. E quando ele fala aqui que cada homem será como um esconderijo, como um abrigo, como uma sombra, é a função que eu e você temos que ter. Nós temos que servir de abrigo, de sombra e de esconderijo para aqueles que estão aflitos aí fora, correndo, fugindo ou tentando fugir do pecado e das maldições que estão sobre esse mundo, amado. E aqui ele fala: assim, então, olhos dos que veem não mais estarão fechados, porque eles vão ver em mim e em você a Cristo. Eles vão ver em mim e em você aquilo que se ouve na palavra. E aí você entende que a palavra só simplesmente aqui, ela não produz efeitos para quem está lá fora. A palavra, ela produz efeitos lá fora quando eu e você vivemos ela. E aí aqueles que veem não mais terão seus olhos fechados. Os ouvidos dos que ouvem escutarão, porque eles vão ouvir, vão ver aqui na palavra e vão ver na prática na minha vida e na tua vida. E vão ouvir na prática do que eu e você temos feito como cristãos. E aí você entende, amado, que os propósitos de Deus estarão se cumprindo. No mais, o Senhor fala aqui através de Isaías um propósito específico com as mulheres de Jerusalém, que em pouco tempo, em um ano, pouco mais de um ano, elas que estavam se sentindo muito seguras, não iam mais ter aquela segurança. Iam passar por aflições. E aquela cidade de Jerusalém, movimentada, barulhenta e tudo mais, ela ia ficar como pastagem para os rebanhos até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Até que o Espírito Santo de Deus viesse ali trazer redenção para aquele povo. Trazer uma comunhão nova com Deus, que aquele povo já havia perdido. Capítulo 33. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando Te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações.
tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha envergonhado. Saron é como a Araba, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados, como se faz com a cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós, será como uma região de rios e canais largos. Mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Você tem aí no capítulo 33, Isaías falando de momentos futuros, momentos vindouros aí, em que o Senhor agiria a nosso auxílio, em que o Senhor teria misericórdia de nós. Ele começa determinando aqui a aflição que teria para o que destrói, para o traidor, né? Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. E aqui você pode compreender que ele está falando do próprio anjo caído, que tem a missão de destruir, de enganar, como das pessoas que também se deixam levar pela destruição. E ele fala aqui, quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. E na sequência de tudo que vemos aqui, o Senhor nos fala, nos revela, através de Isaías, que no momento certo Ele será exaltado, Ele se erguerá
como diz no versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei, agora serei exaltado. E nesta hora, ele vai nos colocar numa situação de refrigério, digamos assim. E ele fala, aquele que habitará nas alturas. E ele diz aqui algumas características do versículo 15 em diante, ele fala daquele que o verá e habitará com ele. Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto, que não dá ouvidos para as tramas, que não gosta de contemplar o mal. Esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Em meio a tribulações que estavam sendo preditas aqui para Jerusalém, para Judá, para Israel, essa palavra servia também, porque aqueles que não se agradavam do mal e que não se agradam, eles não passam as mesmas aflições daqueles sobre o qual a mão de Deus pesa. Para esses, o suprimento não falta, a água não falta. E o Senhor nos anuncia, como anunciou a Isaías, seus olhos verão o Rei em seu esplendor. Como é que os seus olhos, mas e os que morreram? Os que morreram ressuscitarão. Os que estiverem vivos também verão o Senhor. Você já sabe, já foi muito falado sobre arrebatamento, sobre o dia do Senhor. Por isso que estou passando até um pouco rápido. Porque de um modo geral é sobre isso que Isaías fala para nós nesses capítulos. E ele ainda diz aqui, em seus pensamentos você lembrará terrores passados. E aqui tem uma chave para nós. Muitas vezes você se pergunta, será que quando a gente for morar no céu, será que quando a gente for arrebatado, será que isso, será que aquilo, será que a gente vai lembrar das coisas que passamos? Olha aqui, versículo 18. Seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior, aquele que recebia tributos? Como se você pensasse hoje, onde é que será que está o governador do estado? Será que ele subiu? Onde é que está aquele que nos afligia, aquele que era corrupto? E o Senhor fala, você não tornará a ver aquele povo arrogante, fala obscura. Olhe para Sião, cidade das nossas festas, Jerusalém, e lá teremos morada pacífica, tenda que não será removida. E aqui você entende que essa palavra não poderia servir para aquela época, porque daquela época até hoje, Jerusalém ainda não é uma morada pacífica. Pelo contrário, Jerusalém hoje é pisada pelos gentios, para você ter ideia. Israel domina toda a região ali de Israel, mas Jerusalém em especial tem a parte árabe, a parte onde era o templo de Salomão. Se você não sabe, é a chamada Esplanada das Mesquitas. É sobre o domínio da Cisjordânia, de muçulmanos. Continua Jerusalém pisada pelos gentios, e assim será até que Jesus venha. Isso nós vamos ver profeticamente mais na frente. Então ele está falando aqui de tempos realmente, só para você confirmar, tempos que virão. E Isaías fala, ali o Senhor será poderoso para nós. Olha Isaías se incluindo, sabendo que será um futuro e que ele estará presente. Como é que ele estará presente? Será que ele não sabia que ia morrer? Sabia, mas ele sabia também que ressuscitaria. E ali estaremos em meio a rios, em meio ao Senhor, que vai ser o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e não habitará mais pecado em nós lá. E aí você tem já prenúncios do que nos aguarda. A doença não mais existirá, amado, para nós lá. Você não vai mais ter problemas com esse teu corpo carnal, porque você vai estar num corpo diferenciado, você vai ser revestido de glória quando você vier com o Senhor Jesus para morar em Jerusalém. Saiba, isso é depois do arrebatamento. Você já vai subir num corpo diferenciado. Os que ressuscitarem e os que serão arrebatados. Eu espero que a gente seja arrebatado. E o pecado, como você já sabe, não mais estará ali conosco. O pecado ele vai nos acompanhar só aqui nesse período. E de preferência que ele já nem nos acompanhe tanto como nos acompanhava antes. Porque eu creio que você também já não se alegra mais dos pecados que cometia antes. Mas de um modo geral, esses 3 capítulos que lemos hoje do livro de Isaías
eles nos falam de coisas de Deus, das coisas que Deus anunciou através do seu servo para o povo daquela época, e palavras que já se passaram aí 2.500 anos, 2.500, mais de 2.500, mas são palavras vivas, e você entende como a Bíblia é magnífica, porque palavras tão antigas, digamos assim, são tão atuais para nós, e servem para nós de esperança, instrumentos de fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos, e serve para nós, amado, de confiança, de que o Senhor tem reservado para nós coisas boas. Mas é claro, nós temos que permanecer caminhando, continuando, aprendendo e prosseguindo em aprender, conhecendo e prosseguindo em conhecer, nos aperfeiçoando cada dia mais no Senhor. Você deve, não sei se deu muita diferença no vídeo, eu estou testando uma nova forma de vídeo, fazendo vídeo no celular aqui. Espero que tenha ficado bom. Depois eu vou ver a qualidade, se conforme for, a gente vai prosseguir fazendo os vídeos por aqui. No mais, que o amor de Deus te cubra, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Fique em paz, que o Senhor te acompanhe.